O segundo semestre finalmente vai começar no Congresso, né? E amanhã, né? Hoje não. Olha, Edgar, a história é a seguinte: a articulação política do presidente Jair Bolsonaro no Congresso nunca foi boa porque o presidente não quer. Alguns líderes até tentam aproximação com o governo, naquela aproximação antiga, né? De eu te apoio, mas quero participar do governo, e há uma recusa formal do presidente Jair Bolsonaro, através dos seus interlocutores, desse tipo de relação com o Congresso Nacional. A ideia agora é votar a reforma da Previdência ainda nesta semana. Amanhã o presidente da Câmara reúne os líderes, vai tentar ali o chamado acordo de procedimentos para votar a reforma da Previdência, mas hoje o ministro Paulo Guedes vai almoçar com os presidentes da Câmara e do Senado, e é esta a articulação do governo no Congresso Nacional. É racional, viu? Discutir conteúdo de projetos e nunca mais aquela história de troca-troca ou definição de divisão do governo por votação no Congresso Nacional. É uma novidade essa relação, mas a indicação clara aí é de que vai prosseguir. Tá certo, Trindade. Olha, uma outra história, quero que você siga com a gente aqui, Trindade, envolvendo o presidente. Sim. Tem a ver com a contratação de familiares, né? Vamos ver, tem uma sonora aqui no Morning Show pra gente... Antes... Você quer... Vini, perdão. Vamos lá. Isso. Antes até, para explicar melhor para o ouvinte aqui do Morning Show, o jornal O Globo, né, que fez este levantamento dizendo que o clã Bolsonaro, né, a família ali Bolsonaro, Carlos, Eduardo, Flávio Bolsonaro, nomearam 102 pessoas com laços familiares nos últimos 28 anos, os 28 anos que Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados, né? Ou seja, dos 286 assessores nomeados pelos 35% tinham algum grau parentesco. Aqui é importante frisar, Edgar, que não são parentes apenas ali... Parentes diretos, né? Podem ser ali parentes de empregados também, de funcionários. E o Bolsonaro foi abordado por jornalistas em uma coletiva sobre este assunto. No primeiro momento ele até falou sobre isso, né? Ele falou, olha, eu não tenho 102 parentes, mas aí lembraram também o presidente que poderiam ser ali parentes de funcionários, e aí ele falou que não há problema nenhum nisso, até porque todos eles foram nomeados antes da lei imposta de nepotismo pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que o Bolsonaro falou. Atenção para a imprensa, faz uma manchete que eu empreguei 102 com laços familiares. Eu não tenho 102 parentes, não. Como é que eu botei 102 parentes no gabinete dos meus filhos? Não dá para entender que tem uma mentira deslavada ali. Não, mas não sou parente. Dá para você, peraí, eu já botei no meu gabinete parente, já botei no passado, sim. Antes da decisão que nepotismo seria crime. Qual o problema? Pois é, e aí depois ele até relembrou casos, por exemplo, da mulher dele, a Michele, né, dizendo que conheceu ela quando ela ainda já era funcionária da Câmara, depois ela teve que se licenciar, da ex-mulher também, em que ele tinha empregado ali parentes dela antes dos dois se casarem, e depois ele falou também... Edgar, mais segunda mulher foi especificamente... assessora, né, Vini, do Carlos, se eu não estou enganado. Exatamente. Na Assembleia no Rio, né? Isso, e depois ele falou mais especificamente sobre o caso do Eduardo Bolsonaro, dessa possível indicação aí como embaixador. Aí ele fez uma crítica à imprensa também, que a imprensa tem criticado muito esta indicação, chamando ele de fritador de hambúrguer, mas ele é um cara que já foi elogiado pelo próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e que ele acha que se ele quer indicar um filho é por competência. E ele até falou assim, olha, aí os repórteres o questionaram, né, mas tem a sabatina no Senado, você acha que isso vai passar pelos senadores? Ele falou, olha, eles podem até barrar, mas no dia seguinte eu posso demitir o Ernesto Araújo, que é o ministro de Relações Exteriores, e colocar o Eduardo lá. Pois é, o Zé, é uma frase bombástica aí, vai para usar aí uma expressão, porque tem à frente agora, no próprio Senado, Zé, toda a questão da tramitação da reforma, da Previdência. É uma relação que deve ser cultivada e não você jogar atrito, jogar areia ali numa situação que já não é fácil, na verdade,
para o país e para o presidente. Vai ter que passar ainda pelo crivo do Senado. Falar uma coisa dessas aí dá um tom de tipo, aqui é de como, tudo posso. como se fosse a minha casa, eu acho dessa forma, nada digno, nada que conste dentro da liturgia do cargo de quem assume a chefia da nação, né, Zé? E só para complementar, Zé, ele pode fazer isso? Ele pode simplesmente colocar o filho no ministério sem sem que ninguém tente impedir? Que indicação política, acho que sim. É uma situação inédita, né? Um ministro me disse que conversou com o presidente e com integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que vai em primeira mão votar, né, depois do plenário, e a ideia de que ele será aprovado. As contas feitas na Comissão de Relações Exteriores. O Senado ainda tem uma relação boa com o presidente Jair Bolsonaro e deve continuar. Será maioria simples, votação secreta no plenário do Senado. Eu, sinceramente, acho que é melhor nomear o filho para ministro das Relações Exteriores do que representante do Brasil nos Estados Unidos. Uma série de vantagens. Por exemplo, ele manteria o mandato, né? Por outro lado, também, como se sentiria o ministro das Relações Exteriores tendo um subordinado, né, e de segundo escalão, como chefiado, né? Fica muito complicado. Eu acho até que seria mais coerente. Sobre a nomeação, politicamente pode, porque há uma dúvida, na verdade, sobre isso. Secretário de Estado, né, secretário municipal, secretário de Estado e ministro, porque se tratam aí de cargos políticos. Aí o presidente poderia quebrar essa regra do nepotismo. Não é exatamente um emprego, né, mas poderia. Só dizer que existem algumas coisas assim que o Augusto traduz de isso não deve ser feito, né, que independe de legislação até, isso não se faz, né, indicar parentes, né, porque alguns deputados, senadores, integrantes do governo, podem entender que o cargo é dele, que ele faz o que quiser, que ele leva para casa, não é não. Ninguém é eleito para ser um ditador, é eleito o presidente, é eleito o governador e deputado. Os cargos são públicos e devem obedecer à regra de serem tratados de forma equilibrada, né? E a característica do presidente Jair Bolsonaro e do governo dele também é que não tem quadros, Sim. não vem de partidos, aí sobram espaços assim que são preenchidos dessa forma. Ô Zé, como que essa frase do Bolsonaro também é recebida pelo próprio Ernesto Araújo, né? Porque é uma frase que ele acaba tratando o ministro como se fosse descartável. Totalmente. É grave. Você viu que ele deu ali, o Freud explica essas voadas, né, de homofobia. Ele começou a falar homofobia, ele ia falar homofobia. Pois é mesmo, Zé, achei que só eu tinha notado e eu não quis dizer para não acharem que era coisa minha, da minha cabeça. Se povoa, ou inconsciente. Mas Freud explica, de fato, ato falho o nome disso. Ato falho, Olha, é estranho, é muito estranho. Em condições normais de temperatura e pressão, assim, o ministro se sentiria desta forma, né, descartável e de certa forma, constrangedor, né, para ele. Constrangedor para ele. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, viu? Muito bem, muito bom dia a todos. Complementando aí.